Boa tarde, eu falo sempre bom dia, hoje eu esqueci. Boa tarde, estamos de volta na hora do café, hoje vai ser na hora do café da tarde. E eu vou continuar falando sobre os benefícios por incapacidade. Hoje a gente vai falar do auxílio doença acidentário. E ele, como ele é um tema um pouco maior, com mais subdivisões, eu vou dividir em 2 vídeos e hoje eu vou falar de acidentes de trabalho, que gera o benefício B91, que é o auxílio doença acidentário. A diferença do auxílio doença comum para o auxílio doença acidentário, na questão de pagamento, é a mesma coisa, porque são os 15 primeiros dias pagos pela empresa, a partir do 16º dia quem paga é o INSS. Só que não é automático. Você tendo um atestado médico, por exemplo, de 30 dias, você vai dar a entrada, vai fazer o pedido de perícia no INSS, a empresa normalmente que faz isso, faz o agendamento da perícia, e aí você vai fazer a perícia. Então, aqueles 15 primeiros dias, quem paga seu salário é a empresa. A partir do 16º dia, você vai receber só depois que for deferido o seu benefício, depois de realizada a perícia. Então, você vai ficar em um tempo, talvez, sem receber nenhum valor. Esse é um problema também, mas é inevitável. No caso de contribuinte individual, se você é o autônomo que paga o seu INSS, você vai receber do INSS desde o primeiro dia. Pagos desde o primeiro dia, mas não imediatamente, porque tem todo o procedimento aí da realização da perícia para o deferimento do benefício ou não. E pode acontecer de você ter um atestado de tantos dias e ser indeferido o seu benefício? Pode acontecer, e acontece muito. E aí é o caso de você também procurar alguém, dependendo do tempo que for, por exemplo, às vezes o seu atestado é de 90 dias, 120 dias, isso pode acontecer. E o INSS não defere todo esse período, ele dá um período menor às vezes, então isso também pode acontecer. Vai tudo da sua necessidade de acionar um advogado ou não para poder resolver essa situação também. Agora, qual é a grande diferença se você sofre um acidente de trabalho ou adquire uma doença profissional? Isso geram diversos efeitos no contrato de trabalho. Não só você vai receber um benefício previdenciário, mas você pode ter estabilidade acidentária. Então, quando você retorna na alta, quando você retorna ao trabalho, você tem 1 ano de estabilidade acidentária, previsto na Lei de Benefícios da Previdência, que nada mais é o tempo que o trabalhador tem para se restabelecer, para não poder ser colocado de volta no mercado de trabalho, não estando 100% gozando de sua plena saúde em 100%, na verdade. Além disso, um acidente de trabalho pode gerar dano moral, dano material, reparação de acordo com o grau de redução de capacidade laborativa, se é que houve redução de capacidade laborativa, e até mesmo a aposentadoria por invalidez, pode ser esse o resultado final. Mas vamos deixar para falar dos efeitos que o acidente de trabalho e a percepção de um benefício por incapacidade pode gerar no contrato de trabalho, depois que nós explicarmos o que são, de fato, as doenças profissionais e o acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele pode ser o acidente típico de trabalho que vai acontecer dentro das dependências da empresa ou fora das dependências da empresa, você estando à disposição da empresa, a serviço da empresa. Mesmo que não seja a mando da empresa, por ordem da empresa, mas se você estiver executando um trabalho para o seu empregador e sofrer um acidente, a empresa será responsabilizada. Isso são os acidentes. Acidente, a palavra acidente diz assim: você está andando, tropicou na rua e se machucou. Isso é um acidente.
Agora, tem os acidentes que ocorrem dentro da empresa, que podem ser por culpa da empresa, porque a empresa não propiciou um ambiente adequado e seguro, principalmente quando se mexe com maquinário. Então, a empresa não propiciou que o empregado tivesse as medidas de proteção e segurança naquele ambiente de trabalho. Aí a culpa é do empregador, do seu empregador. Agora tem aqueles casos em que o empregado age com negligência no seu ambiente de trabalho. Então, assim, a empresa propiciou todos os meios seguros para o trabalhador exercer a sua atividade, e o próprio trabalhador foi lá e agiu com imprudência ou imperícia. Eu tenho um caso que eu até contei na aula da pós, que o empregado, ele tinha que operar uma máquina em que ele tinha que se utilizar de umas pinças, porque eram umas peças pequenas, então a máquina descia algo de corte, eu não me lembro bem como que funcionava, mas ele tinha que pegar com 2 pinças a peça, pegava a peça, colocava, fechava uma tampa, vinha, fazia o corte, tirava com as pinças e não. Segundo a gente teve de informação, ele pegou com a mão, ele pegava com a mão direto, sem utilizar as pinças, e colocava lá, e não fechava a proteção. Nessa, ele perdeu esses dedos aqui, ó. Ele ficou com um pedacinho desse dedo, perdeu esses 2 e perdeu o polegar. Ele perdeu o movimento principal da mão, que é esse movimento de pinça, aqui, ó. Ele não fazia mais isso, porque ó, você imagina você perder tudo isso e ficar com um dedinho só. Você perde praticamente a função da mão, porque esse é o principal movimento que a sua mão faz, que é de pegar qualquer coisa, né? Isso daqui não é nem tão relevante, né? O relevante é você abrir e fechar, fazer esse movimento de pinça, entendeu? Então, assim, esse caso esse reclamante que teve esse processo, você pode observar facilmente que ele agiu com culpa, porque se era para utilizar uma pinça e ele foi direto com a mão, se tinha a necessidade de usar a pinça, porque era perigoso colocar direto com a mão. Então, essa que é a grande questão. Então, tem o acidente típico ocorrido dentro da empresa, que a empresa observou todas as medidas de segurança, e mesmo assim ocorreu o acidente, não foi culpa do empregado, foi fatalidade. Ok, acidente típico de trabalho. Teve o acidente em que a empresa não observa as questões de segurança. Então, assim, ela, além de todos os acidentes, basicamente, você vai receber benefício previdenciário acidentário. Auxílio acidente, auxílio doença acidentário. O que ocorre é que, dependendo da culpa do empregado ou da empresa, a responsabilização civil vai ser mais ou menos. Então, na verdade, a análise da culpa, se o empregado agiu com culpa ou não, também vai ser mais afeta a questão da indenização desse empregado por parte da empresa. Então, assim, um acidente, uma fatalidade, ninguém tá livre de acontecer, né? Por isso que diz que é acidente, na verdade. Porém, se eu aconselho, se você é um trabalhador e se a sua empresa fala, olha, você tem que usar esse equipamento desta forma, utilizando desse tipo de ferramenta para sua segurança, sempre observe todos os requisitos de segurança da sua atividade, porque um acidente de trabalho, ele pode trazer sequelas terríveis ao longo da sua vida e até te levar à morte, como temos casos frequentes de empregados que morrem no exercício da sua atividade por conta de questões diversas. E as empresas também têm que observar todas as normas de segurança do ambiente de trabalho para que se evite
qualquer tipo de acidente de trabalho dentro do seu ambiente. E além do que, para a empresa também, ela acaba, se ela consegue implementar um ambiente seguro, ela recebe benefícios fiscais na questão de recolhimento de contribuição previdenciária. Então, ela pode ter abatimento no valor que ela tem que pagar, assim como se ela tiver acidente de trabalho, ela vai ter acréscimo na sua contribuição. E isso reflete por 2 anos. Se ela teve um acidente de trabalho, ela vai pagar mais ao longo de 2 anos, porque é apurado em ciclos de 24 meses. Então, aqui no caso eu falo tanto para as empresas quanto para os empregados, que observem as normas de segurança. Só tem vantagem nessa questão, basicamente, tá? Então, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas das pessoas com relação ao que é um acidente de trabalho e suas implicações. O importante é que, ocorrendo, necessitando ingressar com ação, necessitando procurar um advogado, você procure alguém que tenha conhecimento. Inclusive, você vai poder trabalhar com as duas áreas do direito, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, porque um acidente de trabalho ele gera efeito nas duas áreas, ok? Tenha uma boa tarde, vamos aí tomar o nosso cafezinho, bom final de semana para todo mundo, que agora a gente se vê na terça-feira, que eu vou falar das doenças profissionais.